O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram a Jesus: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Amados irmãos e irmãs, de modo especial, as nossas catequistas da catequese batismal e também pais e padrinhos que hoje fizeram a nossa catequese em preparação ao sacramento do batismo dos filhos e afilhados. Celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum e, como eu dizia no domingo passado, nós teremos 3 domingos que vão tratar exatamente da dinâmica do pão vivo descido do céu, a teologia do sacramento da Eucaristia. No domingo passado, nós ouvimos que Jesus multiplicou pães, 5 pães e 2 peixes. Por meio do milagre da multiplicação, ele alimentou em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos para alimentar todo o povo de Deus, que somos nós. Vejam que aí, se a gente se lembra bem, no finzinho do Evangelho, nos narrou que a multidão ficou tão encantada que quiseram fazer Jesus rei. Ele não quis.
Jesus não cedeu a essa vontade que a multidão tinha de fazê-lo rei e sobe a um monte. Quando ele sobe para rezar, os 12 discípulos montam na barca e atravessam para o outro lado da margem. Jesus, no entanto, fica rezando e quando desce, ele caminha sobre as águas para chegar do outro lado. Por isso que o Evangelho, aqui hoje, pulando o trecho de Jesus caminhando sobre as águas, apresenta a multidão que faz a mesma coisa, atravessa o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, chega do outro lado e pergunta para Jesus: como é que o senhor veio? De barca não foi, andando não daria, mas é porque ele caminhou sobre as águas. Agora, para entrar de fato no Evangelho de hoje, a gente primeiro precisa voltar na primeira leitura. A primeira leitura, um recorte do livro do Êxodo, é narrado logo após a travessia do Mar Vermelho. Se a gente se lembra bem, o povo de Deus ficou por muitos anos escravo no Egito. Essa escravidão era uma escravidão que impunha muito trabalho, muita opressão e, na verdade, eles por muitas vezes eram chicoteados quando desobedeciam ou quando queriam ir embora do Egito. Só que, no entanto, eles tinham pão com fartura e também comiam carne, cestos, baldes de carne eram dados a eles. Vejam que, atravessando o Mar Vermelho, exatamente 2 dias depois, conforme o livro do Êxodo vai dizer, eles começam a reclamar, eles começam a resmungar e dizem assim para Moisés: ô Moisés, antes a gente tivesse morrido lá na escravidão do que você nos trazer para o deserto e a gente morrer aqui de fome. Por que isso, Moisés? Por que você fez isso conosco? Culparam então Moisés e Moisés então recorre a Deus. Fala: ô Senhor, eu tirei o povo de lá e nós não temos o que comer. E aí veja, no diálogo com Deus, Deus diz assim: ô Moisés, vamos fazer um acordo e o povo tem que obedecer esse acordo. Eu mandarei carne e pão do céu. Só que essa carne e esse pão não pode ser guardados. Vocês não vão acumular. Vocês vão consumir o diário, aquilo que for preciso, e eu mandarei todos os dias, até chegarem na terra prometida. Aí, Deus dava o pão e a carne, no entanto, eles tinham que confiar que no outro dia eles teriam o pão e a carne de novo. Era o trato que Deus havia feito com Moisés. Vejam que então Moisés conversa com o povo e naquela noite vem então uma revoada com um bando de codornizes e cai sobre o acampamento. É a carne. Depois, no orvalho da noite, do chão do deserto, brota o maná. O que era o maná? O maná eram pequenos grãos que juntos eles faziam o pão e, na verdade, em outro texto bíblico vai dizer que o maná tinha sabor de torta de mel. A ideia de uma doçura e de um presente que vinha de Deus. Inclusive, quando eles veem o maná, eles perguntam a Moisés: o que é isso? A gente não sabe o que é isso. E Moisés diz: é o pão que Deus mandou. E isso, na verdade, aconteceu durante 40 anos na caminhada do povo de Deus à terra prometida. Chegando à terra prometida, o maná cessou e as codornizes também. Eles entenderam que foi um grande milagre de Deus que os mandou pão e carne do céu. No Salmo, a gente cantava essa lembrança. Eles lembravam com grande alegria que o Senhor mandou o pão do céu. E aí,
Eles, enquanto judeus, aguardavam que a vinda do Messias seria marcada por pão em fartura e carne em fartura. Vejam que, entendendo assim, a gente agora consegue ir para o Evangelho e entender o que ali está escrito. Vejam que então Jesus multiplica o pão. A multidão estava com fome e vai aonde ele estava e para onde também os discípulos foram. Chegando lá, Jesus então vai responder aquela pergunta, como é que ele chegou do outro lado da margem, dizendo a eles: vocês não estão aqui me procurando por conta do sinal que eu fiz. Vocês estão aqui porque querem pão de graça. É isso que Jesus diz. Vocês não entenderam o sinal que eu fiz. Vocês estão me procurando porque está com fome e querem pão de novo. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês precisam se esforçar pelo alimento que não passa, não só pelo alimento que passa. E aí ele vai dizer: o grande alimento que vai levar à vida eterna, o Filho do Homem vos dará. Aí então, há da parte do povo uma pergunta e uma provocação a Jesus. Aí eles dizem assim: você é o Filho do Homem? Você é o Filho de Deus? Prova para a gente que é você. Vejam bem, exatamente no dia anterior, Jesus tinha alimentado em torno de 8.000 pessoas, sobrou 12 cestos cheios, e eles estão provocando Jesus para provar que ele é o Messias. Daí então, Jesus vai responder a eles, na verdade, que muito mais do que aquilo que Moisés fez, porque não foi Moisés, foi o Pai que os deu o pão do céu. Ele mostraria que de fato ele mataria a fome do povo, e quem o buscasse não teria mais fome e nem sede. Aí então a multidão diz: dá-nos deste pão. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a carne e o pão que vem do céu para matar a fome, só que a fome de Deus. Portanto, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Isso quer dizer que Jesus então deixa muito claro e muito evidente que o pão e a carne é Ele mesmo. E aí a gente entende que o povo de Deus tinha uma meta quando caminhou. Chegou na terra prometida, o maná e o pão cessou. Agora Jesus vai dizer que nós, peregrinos neste mundo, caminhando para a eternidade, sempre teremos do pão. O pão nunca vai cessar. E este pão, a partir da ceia, fica-nos entendido que é o próprio Jesus, porque na ceia ele toma o pão e diz: sou eu, é o meu corpo, sou eu entregue a vocês, comam e façam isso em memória de mim. Ele pega o cálice com o vinho e diz: continua sendo vinho, mas é o meu sangue, é a minha vida, é a minha história dada em favor de vocês. Façam isso para sempre, em memória de mim. Então vejam, a carne e o pão que vem do céu é Jesus. É Ele, e somente Ele, que vai matar a nossa fome em busca do reino definitivo, em busca da eternidade. Por isso, a Eucaristia, a Santa Missa, são tão importantes para nós. Por isso, comer do pão que veio do céu, comer da sua carne e do seu sangue, é, na verdade, buscarmos esses sinais que nos eternizam. Comendo pão, nós não teremos mais fome, porque a nossa fome de Deus é suprida aqui na Eucaristia.
E bebendo do seu sangue, a nossa fé vai se amadurecendo e vamos crescendo na busca de Jesus como o único Senhor de nossa vida. Por isso, temos que ser cada um de nós como aquela multidão que no fim entenderam quem é Jesus e disseram: dai-me, Senhor, deste pão, que não nos falte o pão vivo descido do céu, e que a cada domingo a gente priorize estar na presença do Senhor para nos alimentar, para trazer sentido à nossa vida e para que a nossa fé vá cada dia mais crescendo, para que, crendo em Jesus, não tenhamos dúvida, nem fome e nem sede de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.